Aleluia. Tome seu assento. Dando graças. Aleluia. Deus é poderoso. Esse sábado, Júnior, esse sábado que vai ter... é o Mave, né? Esse sábado que vai ter oração. Sábado agora, das 6 da manhã até o meio-dia, nós estaremos orando aqui na igreja. Ainda tem crente que ora. Tem crente que ora. Você está convidado. Você não precisa passar as 6 horas orando, né? Você pode orar 1 hora. Você pode orar das 6 às 7. Você pode orar das 7 às 8. Se você for mais malandrinho, pode orar das 11 ao meio-dia. Amém? Mas é importante. A oração, ela é fundamental na vida do crente. Então, esse sábado, das 6 da manhã até o meio-dia, estaremos orando aqui. Quem vem? Graças a Deus. Amém. Queridos, tem mais algum recado? Acho que não, né? Deixa eu me lembrar. Eu quero aproveitar para dar um recado. Quem fez o DNA? Agora o DNA será uma imersão. A partir de junho, todo crente que quer crescer na Bíblia e deve, nós estaremos fazendo uma imersão 1 vez por mês, das 7 da noite até as 10. Amém? Então já nós vamos lançar aqui o folderzinho aqui para você ver e fazer a sua inscrição. Amém? Porque tem que fazer inscrição. Falaremos assuntos aqui preciosos e poderosos, assuntos que libertam, assuntos que nos fazem crescer em Deus. Amém? Então você não pode ficar de fora, hein? DNA agora com uma nova pegada. Outra nova pegada. Graças a Deus. Amém, minha gente. Queridos, nós estamos no mês de maio já. E como você sabe, cada mês nós pregamos sobre um tema. Por que nós pregamos um tema por mês? Para que a igreja possa crescer. Porque se nós pregarmos um tema, cada culto um tema, a igreja parece que ela não cresce, é muita informação. Não que a gente pregue a mesma coisa sempre, mas sobre um tema. E esse mês, não sei se o pessoal tem o tema aí, tá aí não? Tem o tema aí, a mídia? Esse aí é o tema de maio. Deus e Senhor. Deus e Senhor. A palavra, o nome, melhor dizendo, Deus, quer dizer ser celestial, todo-poderoso e eterno. Também quer dizer Criador. Deus é um ser todo-poderoso, celestial, eterno. E também Deus é o Criador, que criou todas as coisas. A criação de Deus vai desde o mar, a terra, os pássaros, as florestas, os montes, tudo que os nossos olhos conseguem ver na natureza, tudo foi criado por Deus. Por isso Deus é conhecido como Criador. E a palavra Senhor, ela vem do grego Kyrios, que quer dizer dono, aquele que provê. Deus, ele tanto criou todas as coisas, como também ele provê todas as coisas. É Deus que provê comida para os pássaros, é Deus que provê comida para nós. Apesar de você trabalhar, mas se Deus tirar a tua respiração assim, durante 30 segundos, pode dar tchau, meu irmão, minha irmã. Se ele deixar 1 minuto mesmo, você já está no caixão. Deus é provedor, Deus é criador. Agora, a diferença é quem nós
somos em Deus. A diferença de quem somos em Deus vai mostrar o propósito de Deus nas nossas vidas ou o propósito nosso na vida de Deus. Então, queridos, veja comigo o livro de Provérbios capítulo 1. Nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Provérbios capítulo 1, verso 22. Encontraremos então 3 tipos de pessoas. Um desses, nós não vamos nem falar, que é o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que já está com o pé no inferno. Amém? Mas diz assim, ó: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Sei que você sempre ouviu que é bênção ser uma pessoa simples, né? Mas não é o que a Bíblia diz. O simples, ele vai para todo lado. O simples vai para onde o vento está soprando. Uma hora ele está na igreja, outra hora ele está no centro espírita, outra hora ele está na outra igreja, daqui a pouco ele vai para outra visão qualquer. Dependendo do vento, como o vento sopra, o simples se movimenta. Daqui a pouco não está nem na igreja, nem em lugar nenhum. Simples é essa pessoa. Por isso que o texto está dizendo: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Aí vem a terceira pessoa: e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Então, o simples, ele muitas vezes está dentro da igreja, daqui a pouco ele some, vai para outros lugares. Mas o insensato, ele é crente. O insensato é crente que vem buscar a sua própria obra, não a de Deus. Isso é uma insensatez para Deus. Deus não quer ninguém insensato, porque o que Deus tem preparado para o homem, para a igreja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para os filhos é poderoso, coisa que o insensato não vê, porque ele está preocupado com muitas coisas, ele está preocupado com a sua própria vida. Então ele faz a obra para Deus, pensando em si, pensando em títulos, pensando em fama, pensando em recurso próprio, pensando nas coisas dele, internas. O negócio do insensato não é o reino de Deus, é o reino dos seus. Isso é uma insensatez para Deus. Quem está pegando? Você já vai entender. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou foi para o homem usufruir. Tem um monte de crente aí que não vai na praia porque é pecado, não é? Mas se Deus fez o mar, fez a praia, foi para nós desfrutarmos. A religião é que não deixa o crente ir na praia. Esse outro crente aí que você sabe quem é, né? Mas também nós precisamos ter um pouco de consciência, né? E não darmos mau testemunho em cada lugar que vamos. O crente que é filho, ele sabe se comportar, ele tem prudência em qualquer lugar, né? O insensato, ele só se preocupa com ele mesmo. Então, se ele faz parte da liderança da igreja, ele está atrás de títulos. Se ele está nos bancos aprendendo, ele está aprendendo para ver o que ele tira proveito para ele mesmo. Isso é um insensato. Deus criou todas as coisas para nós usufruirmos. Só que o Senhor, Ele criou todas as coisas para nos prover. Então, quando nós temos um Deus que é Senhor, é o Deus que provê as nossas vidas, é o Senhor. Deus é Pai, o Senhor é o Filho. Deus criou e o Filho nos dá a provisão. Senhor quer dizer provedor, dono. E nós precisamos então entender e crescer na visão, para que o Senhor possa realmente ser nosso Senhor.
Não um Senhor que quer levantar a nossa fama, um Senhor que quer levantar os nossos títulos, porque este Senhor pode ser Mamon. Existem dois senhores na Bíblia. A Bíblia fala, Jesus disse assim: não podeis servir a um Senhor e deixar o outro. Ou has de servir um e largar o outro, ou ficar com o outro e largar um. Então nós precisamos entender muito bem quem é o Senhor das nossas vidas. E quando nós entendemos quem é o Senhor, agora, então precisamos descansar, porque Ele é provedor. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo então em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Cada vez que nós viemos na igreja e é ministrada a palavra, nós precisamos ter consciência do que a palavra está dizendo, precisamos entender a palavra e precisamos obedecer a palavra. Isso é ter Deus como Senhor. Deus não está preocupado em ser Senhor de quem não obedece. Aliás, quem não obedece, Ele é apenas Deus. Quem obedece, submete-se, Ele se torna Senhor. E ser Senhor é um estágio muito mais alto para o crente. É muito bom nós dependermos deste Senhor, porque esse Senhor é rico em todas as áreas. Esse Senhor é amável. Esse Senhor se preocupa com seus filhos. Esse Senhor exorta também os filhos. E quando esse Senhor exorta os filhos precisam reconhecer onde estão errados. Amém? Em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não, versículo 15, melhor dizendo. Tem um texto que mostra exatamente para quem Ele é Deus e para quem Ele é Senhor. Mostra também quem são os filhos, quem são os insensatos. E também os simples, que às vezes estão na igreja, às vezes estão fora. Às vezes estão em qualquer outro lugar. Amém? Então Mateus capítulo 7, verso 15. Fecha os teus olhos, vamos orar primeiro. Pai Santo, nós oramos essa noite e te pedimos, Pai, que o Senhor revele um pouco mais a tua palavra e a tua vontade. Porque a igreja, Pai, precisa crescer para que o teu senhorio seja manifesto sobre a igreja. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti. Nós queremos, Pai, crescer em Ti. Queremos sermos cheios da Tua presença através do Espírito Santo. E queremos dar bom testemunho onde chegarmos, Senhor. Então nos ajuda essa noite, para que a Tua palavra possa ser pregada, possa ser ouvida e possa ser obedecida, Senhor, para o crescimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Verso 15 de Mateus capítulo 7, o texto começa dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas como saber quem é um profeta e quem é um falso profeta? Verso 16: por seus frutos
os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Presta atenção. Uva é um fruto de aliança. Uva fala do sangue de Cristo. Não tem como colher de um espinheiro uvas. Espinheiro fala de um regime de trevas. Uvas falam de uma aliança com Cristo. Figos falam de bons frutos. E abrolhos falam de erva daninha. Ou seja, tanto o espinheiro como a erva daninha fazem parte de um regime das trevas. A vinha e o figo fazem parte de um regime da luz. Então não há como colher das trevas luz. Não há como colher da luz trevas. É isso que a palavra está dizendo. Que o fruto que alguém dá, pelo fruto nós sabemos quem ele é. Nós sabemos se ele obedece o regime da luz ou das trevas. Diante do fruto que cada um de nós dermos, nós demonstraremos quem é que está sobre as nossas vidas. Demonstraremos também se somos simples, se somos escarnecedores. Difícil ser escarnecedor dentro da igreja, né? Geralmente o escarnecedor está lá fora, está falando mal dos crentes. Mas podem ter muitos crentes insensatos que não entenderam a palavra de Deus, que não entenderam que a vontade do Senhor Deus é prover o homem. Não entenderam que a vontade do Senhor Deus não é exaltar o homem, é exaltar a sua própria obra, exaltar o seu propósito, é levantar homens que saibam que eles não são nada, mas Jesus é tudo. Amém? Até aqui está simples? Está simples? Ou está fácil? Está fácil? Graças a Deus. Então vamos lá, verso 17 diz assim: assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Ou seja, governo de luz ou governo de trevas. Verso 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não tem utilidade para Deus nenhuma árvore que dá mau fruto. A árvore fala de homens. Quando Jesus cura aquele cego que não tinha o globo ocular, talvez você não saiba disso, mas havia um cego na Bíblia que Deus pega um pouco de barro, faz uma bolinha e bota no olho dele. Essa pessoa não tinha o globo ocular, por isso que Jesus passa lodo, como algumas versões dizem, mas barro. Então Jesus coloca o olho, cria o olho, manda ele lavar. Quando ele volta, Jesus pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele disse: vejo os homens como árvores. É preciso entender na linguagem bíblica que muitos sinais se falam através de coisas, através de árvores, através de sinais, através de muitas outras interpretações, né? Do mundo dos códigos bíblicos, dos códigos que a Bíblia usa para que a gente possa entender. Porém, para entender isso é preciso entender simbologia. Então, quando Deus está falando de árvore, está falando de homem. Homens que produzem maus frutos, ou seja, que só pensam nos seus próprios
recursos, nas suas diretrizes, né? Em todo o projeto que Ele faz na igreja. Não é para crescer em Cristo, é para crescer em números. Então, nós podemos ter uma igreja hoje muito grande, mas que para Deus não é fruto nenhum. Podemos ter uma igreja com mais de 10 mil membros e para Deus nem a igreja. Porque para Deus é igreja aquele que cresce no senhorio dele. Aquele que olha para o Senhor e diz: Senhor, Tu és o meu provedor, Tu é que vai fazer, Tu vai na frente. Eu vou trabalhar, mas eu sei que é o Senhor que me sustenta. Eu vou fazer tal coisa, mas eu sei que o Senhor que me dá vitória. Eu declaro que nenhuma praga virá sobre a minha casa, porque Tu és Senhor. Quem já provou e diante de uma pandemia ou qualquer outro problema, orou e disse: não, eu não pego essa praga, porque está escrito que Deus é meu Senhor, e Ele mesmo disse que nenhuma praga chegará na minha casa. Irmãos, experimenta orar toda manhã e diz assim: ó, mosquito da dengue, ainda que você picar, não vai fazer efeito em mim, porque está escrito que eu posso até tomar veneno e o veneno não me fará mal. Isso é dependência, isso é crer em Cristo, isso é crer no poder de Cristo. Quem pegou Covid? Quem não pegou Covid? Poucas pessoas. Nós precisamos aprender a declarar. Eu e o Luiz andávamos com gente com Covid nas costas, para cima e para baixo. Não pegamos, né, Luiz? Claro, a gente pode ser acometido de alguma enfermidade, sim. Por quê? Pergunte por quê. Para ficarmos mais na dependência dele. Porém, da nossa boca é preciso ser declarado o poder, porque está escrito: ide, curai os enfermos, batizai-os, e ainda que alguma praga vir sobre vós, ainda que serpente vos picare, nada vos fará mal nenhum. É uma promessa para quem está no senhorio de Deus. E aqui nós encontramos então o poder do senhorio. Aquele que provê é o mesmo que cuida. Aquele que provê é o mesmo que cobre. Aquele que provê é o mesmo que nos leva a um caminho, a uma direção. Aleluia. Cheika da bandara sébia. Aleluia. Aleluia. Verso 20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para o irmão que está no seu lado. Pergunta para ele: qual é o seu fruto? Se ele tiver espinhado, diz assim: até o fim do culto eu vou arrancar teus espinhos todos. Você vai se transformar numa vinha. Você vai se transformar num pé de figo. Você vai dar frutos. Aleluia. 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 Agora o verso 21. O verso 21 vem algo intrigante, que mostra a insensatez de muita gente, inclusive hoje dentro da igreja. Porque diz assim o verso 1: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem gente que tem o Senhor como alguém para pagar as suas contas, para fazer a sua vontade, para se queixar, para pedir, para reclamar de tudo. E muitos desses fazem até milagres. Muitos desses são usados pelo Senhor, porque o nome Senhor é que tem poder. Quando eu uso o nome do Senhor Jesus para que eu me promova, eu sou um insensato. Não há como eu ser
alguém que Deus usa e que o próprio Deus seja o meu Senhor, se eu realmente não vivo esse senhorio. Então diz assim, o texto 22: muitos me dirão naquele dia. Que dia? A palavra dia vem do grego emera, quer dizer era. Naquele dia, naquela nova era, haverá um tempo conhecido como uma nova era, uma era milenar, um governo milenar onde Cristo vai governar a terra. E nesse dia haverá um julgamento. Então está escrito sobre este dia, essa nova era. E muitos me dirão nessa nova era: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Perceba que para ser um insensato, alguém pode estar sendo insensato, sendo usado por Deus, expulsando demônios, fazendo maravilhas, curando enfermos, e mesmo assim sendo insensato. Olha o que eles estão dizendo: Senhor, somos profetas. Senhor, curamos enfermos. Senhor, nós expulsamos demônios. Eles estão chamando Deus de Senhor, mas para eles Deus é apenas Deus. Tem gente que acha que Deus é o patamar mais alto de um crente, mas não é. Deus, ele é o Criador. Deus, ele é para os crentes maduros, então ele é Senhor. Tudo que Deus almeja é ser Senhor e prover a vida dos crentes, e curar os crentes, e ser o primeiro na vida da igreja. Então, o verso 23 vai dizer assim: e então lhes direi abertamente: nunca vos aprovei. A palavra conheci aqui, o sentido dessa palavra é aprovar. Deus conhece os insensatos, são filhos. Um insensato que está na igreja, mas não conhece a doutrina do Senhor Deus, ele vive uma vida insensata, mas é filho. Deus vai trabalhar com ele lá no milênio, lá nesses 1000 anos. Deus vai trabalhar com essa pessoa. Essa palavra conheci aqui, na verdade ela é aprovei, é como em Romanos capítulo 7, verso 15. Coloca aqui Romanos capítulo 7, verso 15. Porque o que faço não aprovo, olha aí, pois o que quero fazer não faço. É a mesma palavra usada no texto de Mateus. Não é que Deus não te conhece, não é que Deus não me conhece. Deus não aprova os insensatos. São filhos, mas Deus não aprova. Amém? Por quê? Pergunte por quê. Porque eles fazem com um coração longe de Deus. Porque fazem com o coração pensando nos títulos, pensando nos seus planos pessoais, pensando no seu próprio reino e não no reino de Deus. Então lhes direi abertamente: nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, pela fama, dinheiro, título, todos esses adjetivos que muita gente foi ensinado na igreja que deve ser o primeiro. Veja o problema: quando o ensinador coloca as coisas pessoais na frente de Deus, ele está fazendo com que toda a sua congregação seja insensata. Você consegue imaginar o tamanho do problema? Sabe aquela história? Você é mais que vencedor. Você
nasceu para ser cabeça e não cauda. É verdade. É verdade. Mas experimenta deixar com que a tua vontade esteja acima da vontade de Deus, para ver se você vai passar um tempo e aquele tempo chegará ao fim, e daqui a pouco você não vai encontrar mais descanso em nenhum lugar, nem aqui, nem lá, nem cacolá, em nenhum lugar. Os únicos que permanecem no propósito são aqueles que entenderam o senhorio de Deus, que entenderam que Deus é Senhor, é aquele que provê. E muitas vezes não é do nosso jeito. A gente quer uma coisa, Deus quer outra, e quer outra. E a gente vai e ora, e não acontece. E Deus está lá e diz: não dou, porque se eu der, você vai se perder. Precisamos estar atentos ao propósito. Por isso que a Bíblia diz que muitos pedem, mas não recebem, porque pedem coisas para si, para o seu próprio deleite. Não que Deus não queira que a igreja se deleite, mas em primeiro lugar Deus quer ser o Senhor, o provedor. Queridos, quando Adão estava no jardim, a Bíblia vai dizer que Deus plantou no jardim toda a árvore agradável aos olhos. O que você acha que era isso? As melhores visões, as melhores paisagens, o Senhor Deus plantou no jardim. Plantou árvores também boas para comida, tinha as melhores comidas no jardim. Plantou a árvore da vida, que era o próprio Cristo, que dava conhecimento. E também plantou uma árvore, que ele disse: essa não toca, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre preparou um plano para o homem deleitar. O propósito de Deus como Senhor é que nós sejamos felizes, completos, que nós possamos deleitar de tudo que Deus criou. Então Deus cria, e como Senhor Ele nos sustenta. Tem alguém aí? Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo aquele que ouve e pratica. Veja o problema. Não é só ouvir. Tem que ouvir e colocar em prática. E quando alguém ouve e coloca em prática, Deus está dizendo que essa pessoa, então, ela vai ter deleite sobre aquilo que ela aprendeu e colocou em prática. Só que entre aprender e colocar em prática, tem um caminho. Você começa a aprender hoje, começa a obedecer hoje, obedece amanhã, obedece depois da manhã, obedece uma semana. Aí você olha para Deus e diz assim: Senhor, já obedeci uma semana, não aconteceu nada. Aí volta a fazer tudo errado. Aí você constrói a casa fora da rocha. E a rocha aqui não está falando de Cristo apenas, está falando de Cristo como uma palavra. Porque esta palavra é rocha, é onde nós edificamos uma casa segura. Rocha, lugar onde nós edificamos uma obra segura, uma casa segura, filhos seguros, netos seguros. Aleluia, 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 aleluia. Verso 25 então diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer,
A rocha é a palavra. Quando você edifica a tua vida sobre esta palavra que é a rocha, as circunstâncias da vida, do mundo, as circunstâncias que acontecem com todos, elas virão, baterão os ventos, sim, os ventos soprarão, virão os rios, as águas baterão, mas você ficará firme, porque você construiu uma casa sobre a rocha. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, tem tanta gente que não dá valor para essa palavra. Sabe, esses dias eu liguei lá, eu muito pouco assisto as pregações nossa. Mas esses dias eu estava assistindo ao Java até. E eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, se eu tivesse um pastor como esse careca aí, eu não tinha apanhado tanto, Senhor. Sabe, se eu tivesse alguém que tivesse me ensinado como eu estou vendo esse cara ensinar. Porque quando eu estou assistindo, eu não assisto como se fosse eu deixo ser ministrado. Sabe, a palavra que nós temos aqui, meus irmãos. Meu Deus. Como é que as pessoas podem menosprezar tanto essa palavra? Toda prova vem para nos provar. E a prova só aprova quem está com a sua casa edificada sobre a palavra de Deus. Sabe, querido, não adianta eu vir aqui contar testemunho da minha vida, chamar ali, fulana, essa fulana aqui, nós oramos e olha só, ela recebeu o dinheiro, foi abençoada, e aí chama outro, foi abençoado. Irmãos, está tudo aqui, ó. Você quer ter uma família na rocha? Está aqui, ó. Você quer ver teus filhos crescerem e não negociarem lá na frente? Essa palavra está tudo aqui, meus irmãos. Por isso é que o diabo trabalha tanto contra o crente verdadeiro, sabe? Não o crente insensato, mas o crente filho. Começa a aprender essa palavra que você vai ver. O diabo, foge, ele foge. Quando você descobre mesmo quem você é em Cristo, ou melhor, quando você descobre que você não é nada e Cristo é tudo, o diabo olha para você e não enxerga mais você, enxerga Cristo. Aleluia, aleluia. E aí o verso 26 diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Veja isso aqui. Ouve, não cumpre. Compará-lo-ei ao homem, o quê? O insensato está dentro da igreja. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Areia. Areia, meus irmãos, não serve nem para cobrir pecados. A Bíblia vai dizer que Moisés matou um egípcio e escondeu na areia, em vez dele ter jogado no mar do esquecimento. Por causa disso ele teve que fugir 40 anos lá para a terra dos midianitas. Está aí Moisés, não? Mas eu quero continuar esse texto, só mais um pouquinho, já vou encerrar. Mas no livro de Lucas, capítulo 6, verso 49, por favor.
Lucas 6, 49 aqui atrás, olha só o que está escrito. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Veja, agora não é mais areia, é terra. É um homem que passou a sua vida na igreja preocupado com coisas da terra. Porque o que Deus tem está nos céus. A terra, meus irmãos, é só dar ordem para ela. Quem obedece nos céus, a terra fica muito fácil. Quem obedece nos céus, a terra produz. Então, edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. O problema aqui é que o alicerce na terra é embaixo e o alicerce nos céus é em cima. Quando eu construo uma casa no alicerce terreno, eu só penso nas coisas da terra. Mas quando eu construo algo naquele que está à destra do trono da justiça, aquele cujo nome é Yeshua, aquele cujo nome é o Senhor Jesus Cristo, construiu sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Construir uma vida sobre as coisas da terra, um dia será grande a ruína. Tem pessoas que constroem impérios, quando morrem, não levam nem o caixão que estão. A única coisa que nós levamos conosco, quem sabe o que é? O que, Luiz? A única coisa que nós vamos levar são as boas obras. Porque também, se for obras apenas, vai ficar. Precisa ser boas obras. E por quê? Porque o que Deus tem está preparado nos céus. E ainda que a gente precise de muitas coisas aqui na terra, quando nós buscamos primeiro no céu, tudo que precisarmos na terra, Deus vai nos dar. Jesus disse: vocês não receberam nada porque não pediram. Peçam em meu nome, que o meu Pai vos dará. Aleluia, aleluia. Tudo que o Pai está preocupado. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E eu vou encerrar nesse texto. Mateus capítulo 24, verso 37. 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Viviam para a terra, viviam vidas terrenas, só coisas terrenas, até que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Levar uma vida insensata na igreja é dizer: Senhor, quando o Senhor vir, eu vou ficar fora. Ser insensato dentro da igreja é atestar que Deus enviará o seu Filho, e no dia que Ele enviar,
a arca se fechará e essa pessoa estará fora. Aleluia. E aí diz assim o verso 40. Verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois trabalhando. Está falando de crente, irmãos. Não está falando do mundo. Ok? Está falando de crente. Estando dois trabalhando no campo, no arado, na obra de Deus. Um será levado. O filho será levado. Aquele que tinha Deus como Senhor será levado. Mas o insensato será deixado. Consegue entender? Consegue entender a profundidade dessa palavra? Verso 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ou seja, duas igrejas, uma trabalha para o moinho próprio e outra para o moinho de Deus. Uma será levada, outra será deixada. E verso 42, eu encerro aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem vem buscar a igreja não é Deus, é o Senhor. E o Senhor só vem buscar aqueles que Ele provê. Então, se a coisa está difícil, dobra o teu joelho e diz: Senhor, obrigado, porque está sendo difícil, mas eu sei que Tu és o meu Senhor, e és Tu que vais abrir as portas. E eu não negocio princípios. Senhor, obrigado, porque diante de toda circunstância que tem se levantado na minha vida, eu posso declarar que Tu és o Senhor, porque eu Te obedeço e eu sei que o Senhor vem buscar a mim e a minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem alguém aqui que tem Deus como Senhor? Será que tem alguém aqui que crê no senhorio de Jesus? Então se alegre, porque independente da situação que você está vivendo, independente das circunstâncias, Ele continua sendo o Senhor. E Ele não é só Salvador, é Senhor. Ele te salvou, e tudo que Ele almeja é prover para você, para a sua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, até que dos céus, até que do alto o Senhor manifeste a sua glória. Até o dia da vinda do Senhor, precisamos estar focados, trabalhando para o Senhor, independente da circunstância. Não olhe para Cristo se a circunstância está mal. Olhe para você. É você que está fazendo algo de errado. Olhe para você, porque Ele já disse: tudo consumado está. Porque, irmãos, nós temos esse costume. Está dando alguma coisa errada. O diabo se levantou lá em casa. O diabo se levantou no meu casamento. O diabo se levantou na minha família. O diabo se levantou no meu filho. Não, queridos. O diabo não se levanta nem deita. Ele só obedece. Aleluia. Aleluia. O diabo também é filho, mas é um filho escarnecedor, que foi sentenciado a se alimentar do pó da terra. E o pó da terra são todas as obras de Gálatas capítulo 5. Todas aquelas obras de que o diabo se alimenta. Crente insensato fica dando de comer para o diabo, murmurando. Crente insensato fica dando de comer para o diabo, fazendo tudo que aquela palavra diz.
sendo avarentos, caluniadores, glutonaria, feitiçaria. Bom, aí feitiçaria já, eu creio que o crente não deve fazer, né? Só se ele faz uma oração espírita. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos. Ter um Deus é fácil. Ter um Deus é só sair aí, aproveitar o mar, aproveitar as montanhas, curtir a vida. Só que no final da vida, quem vem nos buscar não é Deus, é o Senhor. Você possa entender, fique de pé no seu lugar. Você possa entender essa noite a diferença de andar sobre o senhorio de Deus, de aprender das coisas do Senhor, de obedecer e deixar Deus prover e viver os melhores dias das nossas vidas. Parar de se preocupar com o que vestir, com o que comer. Trabalhe, sim, precisamos trabalhar. E precisamos fazer o melhor. Porque se o mundo lá fora faz bem, imagina você que carrega a essência de Deus. Mas precisamos, meus irmãos, permitir que o senhorio de Deus esteja sobre as nossas vidas.